Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Neste vídeo, então, nós vamos falar sobre raiz quadrada. Bom, pessoal, o que nós precisamos saber é as nomenclaturas de uma radiciação. Dentro da raiz, nós temos o radicando. Nesta parte, temos o índice, que eu representei como N, e o símbolo da raiz nós chamamos de radical. A raiz quadrada, ela é um caso particular da radiciação, ok? Nós temos raízes com outros números no índice, tá? Mas a raiz quadrada é o que nós trabalharemos nesse vídeo. Nós não precisamos colocar o 2 aqui como índice, tá? Se aparecer a raiz sem nada aqui, isso já significa que é uma raiz quadrada. Então, nós precisamos lembrar das operações inversas que nós estudamos, começamos a estudar no sexto ano e sempre estamos vendo esse tipo de aplicação. Ou seja, se nós temos a raiz, ela é a operação inversa da potenciação, ok? Ou seja, quando nós temos um expoente. Então, por exemplo, a raiz de A é igual a B. Então, nós sabemos que o B, quando eu pego essa raiz e passo para o lado de cá, ela passa como expoente, tá? Como é uma raiz quadrada, né? Quando não temos o índice aparecendo, sabemos que é uma raiz quadrada. Então, ela passa como expoente, ok? Então, é como se eu pegasse essa raiz e passasse para o B como expoente 2, tá? E temos igual a A, que é o que estava dentro do radical, tá? Então, aqui eu coloquei para vocês, ó. Devido à potenciação, um número ao quadrado é sempre positivo. Por quê? Pessoal, como eu disse para vocês que a operação inversa da radiciação é a potenciação, e devido a isto, a ser a operação inversa a potenciação, sempre um número ao quadrado é positivo. Por quê? Ó, coloquei um exemplo aqui para vocês. Eu tenho menos 3 ao quadrado. Quando eu faço menos 3 vezes menos 3, lembra do joguinho de sinal quando eu tenho uma multiplicação? Menos com menos, mais, então 3 vezes 3, 9. Então, sempre que nós termos um número negativo ao quadrado, ele se torna positivo, ok? Então, nós podemos concluir que no conjunto dos números reais, nós não podemos extrair raiz quadrada de um número negativo, ok? Quadrados perfeitos. Bom, pessoal, aqui eu coloquei um exemplo. Por exemplo, raiz de 36. Eu sei que 6 vezes 6 é 36, não é mesmo? Então, isso significa que esse 36 meu é um quadrado perfeito, porque eu tive um resultado exato, tá? Assim como outro exemplo que eu coloquei aqui, raiz de 121 é 11. Então, os dois exemplos que eu coloquei, 36 e 121, são quadrados perfeitos. Neste exemplo, eu trouxe para vocês, então, a aplicação dos quadrados perfeitos. O meu exercício fala assim: quantos números naturais quadrados perfeitos há entre 100 e 300? Ou seja, tem que estar aqui dentro, mas eu não vou colocar nem o 100 nem o 300. Então, o 100, eu sei que 10 vezes 10 é 100. Então, eu não vou começar pelo 10, eu vou começar pelo 11. Lembra que eu disse que a operação inversa da radiciação é a potenciação? Por isso que eu estou usando o expoente 2, a potenciação, tá? 11 vezes 11, lembra que o expoente 2 é como se eu estivesse fazendo 11 vezes 11, tá? 11 vezes 11 dá 121, ok? Tá aqui dentro, tá? Só que ele quer até o 300, então vamos fazendo. Próximo que nós temos é 12 ao quadrado. 12 vezes 12, 144. 13 ao quadrado. 13 vezes 13, 169. 14 vezes 14, 196. 15 vezes 15, 225. Opa, esse meu 2 ficou meio feio, né? 16 ao quadrado, 256. Pessoal, eu estou fazendo todos estes porque eu quero chegar no limite de 300, tá?
O último que nós vamos ter é 17 ao quadrado, que é 289, ok? Então, todos esses números aqui, eles são naturais, quadrados perfeitos e tá dentro desse intervalo, tá? Ah, professora, mas cadê a radiciação aí para representar que é um quadrado perfeito? Ou seja, raiz de 121 é 11. Raiz de 144 é 12. Raiz de 169 é 13. E assim por diante até este último aqui que eu fiz, tá? Então, quando a raiz quadrada de um número dá um resultado exato, isso significa que é um quadrado perfeito. E daí a pergunta era, quantos números naturais quadrados perfeitos há nesse intervalo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 números que está dentro desse intervalo, tá? Agora, nós vamos falar sobre uma ferramenta que é muito utilizada em radiciação, que é a decomposição em números primos, a popular fatoração. Então, pessoal, números primos, vocês precisam lembrar que é aquela característica, ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, por exemplo, o 2, ele só é divisível por 1 e por ele mesmo, então ele é um número primo. Número 3, por 1 e por ele mesmo, e assim por diante, tá? Aqui eu coloquei os primeiros números primos, tá? Para nós desenvolvermos isso. O primeiro exemplo que eu tenho é uma raiz quadrada de 1296. Então, esse tipo de fatoração, ele serve para números, raiz quadrada de números muito extensos, do qual nós não conseguimos fazer rapidamente, com cálculo mental. Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos decompor esse número em fatores primos. Então, vou colocar ele aqui, 1296, traçar para fazer a decomposição em números primos. Nós utilizamos muito isso em mínimo múltiplo comum, tá? Mas não é o mínimo múltiplo comum, é uma decomposição simples. E daí nós vamos começar pelo primeiro número primo que nós temos, que é 2. Então, 1296 dividido por 2 vai dar 648. Dá por 2 de novo. 648 dividido por 2, 324. 324 dividido por 2, 162. 162 dividido por 2, 81. Agora, cheguei em um número que tem final 1. Ele é ímpar, então ele não é mais divisível por 2. O próximo número que nós temos é o 3, que dá para dividir, né? Então, 81 dividido por 3, 27. 27 dividido por 3, 9. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. Chegamos no final. Agora, vocês podem pensar assim, precisamos multiplicar todos esses números. Se eu multiplicar 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, eu vou voltar ao 1296, e não é isso que eu quero. Eu quero separar ele, como o nosso a nossa raiz é raiz quadrada, eu vou separar de 2 em 2 estes números, tá? Como deu certinho aqui para separar, nós sabemos que é um quadrado perfeito, porque ele vai dar uma raiz exata. E daí nós vamos fazer, aqui não é como se fosse 2 ao quadrado? 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 3 ao quadrado, tá? Então, eu vou colocar ele aqui, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado. Então, todos esses números aqui que eu montei, eu coloquei dentro da raiz. Nossa, então quer dizer que se eu calcular tudo isso daqui novamente, eu volto ao 1296? Isso, você volta ao 1296. Só que tem uma característica que nós precisamos lembrar da radiciação. Nós podemos cortar. Como aqui fora é 2, eu posso cortar com todos estes daqui. É como se eu sumisse com isso, tá? Por quê? Só vou explicar aqui num cantinho. 2 vezes 2 não é 4? 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. Se eu fizer raiz de cada um disso daqui, raiz de 4, 2. Raiz de 4, 2. Raiz de 9, 3. Raiz de 9, 3. É exatamente esses números, 2, 2, 3, 3. Tá? Então, 2, 2, 3, 3. Para acelerar esse processo,
eu simplesmente corto, tá? Então, acabou com a minha raiz, eu não tenho mais a raiz. É como eu fiz aqui, tá vendo? Detalhado, mas aqui eu já acelerei o processo. Então, agora eu faço a multiplicação normal. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9, tá? 4 vezes 9, 36. Então, a raiz desse número gigante aqui é 36. Ok? Vamos para o próximo. Olha só, mais um exemplo, 5.184. Vamos fazer, então, a fatoração. Então, pessoal, acabei de acabar aqui a minha decomposição em fatores primos e vou colocar dentro da raiz tudo isso que eu encontrei. 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado. Como eu disse, se eu fizer 2 ao quadrado, vai dar 4. Raiz de 4, 2. Então, eu posso simplesmente acortar. 2 ao quadrado, 4. Raiz de 4, 2. É o próprio 2. Então, vou cortar tudo. E vou tirar fora da raiz. Então, estão todos aqui. Agora, eu faço a multiplicação normal. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 8, 24. E 3 vezes 24, 72. Resultado, então, 72. Agora, pessoal, neste último exercício aqui, nesse exemplo de decomposição, eu trouxe uma imagem que representa um terreno. Esse terreno, ele tem como medida 1.764 metros quadrados de área, tá? Vocês lembram que a área de um quadrado assim é como se fosse lado vezes lado, certo? Então, lado ao quadrado, ele vai ter um resultado. Vou colocar aqui um resultado A. Ou seja, lado vezes lado, eu tenho o resultado A. Esse meu resultado A não é como se fosse o 1.764? Então, o lado vezes lado é 1.764. Qual que é o oposto da minha potenciação, a operação inversa da potenciação? É a raiz. Então, para eu descobrir esse lado, eu vou fazer a raiz de 1.764. Para efetuarmos, então, a raiz desse número, irei fazer a decomposição para ficar mais fácil. Então, fiz aqui, irei separá-los em grupo. 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 7 ao quadrado. Ao quadrado, porque a minha raiz é a raiz quadrada, com expoente índice 2, que fica invisível. Então, o meu lado é como se fosse raiz de 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 7 ao quadrado. E, com a radiciação, simplesmente eu irei cortar os expoentes 2 com a raiz para acelerar o processo, que eu já expliquei no vídeo por quê, né? 2 vezes 3 vezes 7, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 7. Então, pessoal, o meu resultado é lado igual a 42. Cada lado aqui mede 42 metros. Que multiplicando 42 vezes 42, eu volto à medida da área. Agora, pessoal, eu trouxe uns exercícios extras aqui de raiz quadrada com algumas especificidades para mostrar para vocês. Se nós temos, então, o expoente 2 aqui fora, é como se eu estivesse fazendo raiz de 23 vezes raiz de 23. 23 vezes 23 é igual a 529 e mantenho a raiz, tá? Então, eu multiplico o de dentro e mantenho a raiz. Raiz de 529 é 23. Ou seja, quando nós temos este tipo assim de exercício, nós cortamos esse expoente de fora com o meu radical e já chego à conclusão que é 23. Eu não preciso fazer todo esse cálculo, ok? Nesse segundo caso, nós temos uma divisão, certo? Aqui eu preciso só evidenciar para vocês que é como se eu estivesse tirando a raiz de cada número, tá? Raiz de 36 é 6, raiz de 100 é 10. Então, 6 sobre 10. Aqui é a mesma coisa que eu já havia explicado para vocês.
Quando nós temos expoente 2, eu corto com radical. Aqui eu tenho o número x, que no caso é uma incógnita, né? Nós não sabemos qual que é o valor. Neste exemplo 4, o sinal de menos está do lado de fora, ele vai continuar do lado de fora. E eu vou tirar a raiz de cada número da minha fração. Então, mantenho o sinal raiz de 1, 1, raiz de 16, 4. Essa é a minha fração do resultado. Por fim, pessoal, nós temos esta expressão, tá? Vamos fazer juntos. 7 vezes 7, 7 ao quadrado é como se fosse 7 vezes 7, vou detalhar para vocês. Menos raiz de 64 é como se fosse 8 vezes 8, tá? Então, raiz de 64, 8. Mais 3 ao quadrado, 3 vezes 3. Vamos efetuar agora as multiplicações. 7 vezes 7, 49. Vou repetir o sinal, repetir meu 8, repetir meu sinal de mais. 3 vezes 3, 9. Agora, nós podemos fazer a continha. Então, eu tenho 49 mais 9, eu tenho 58, tá? Positivo. E eu devo 8. Organizei os meus positivos e deixei meu negativo aqui sozinho. 58 menos 8, 50. Então, o resultado da minha expressão é 50. Ok, pessoal? Bom, pessoal, era isso. Espero que tenham compreendido. Deixe seu comentário aí, sua sugestão e muito obrigado pela atenção. Até a próxima!